a chuvarada que rolou no litoral de São Paulo e matou dezenas de pessoas no Carnaval de 2023 não foi um evento isolado, uma tragédia que aconteceu por acaso. Bem longe disso. Aqui no Brasil, nunca choveu tanto em tão pouco tempo. E isso pode ter a ver com as mudanças climáticas. Oiê! Eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e desde outubro de 2021, o Brasil teve 11 desastres causados por temporais. Só para citar aqui os casos de mais repercussão, você com certeza lembra das chuvas que devastaram o sul da Bahia lá em dezembro de 2021 e dos temporais em Petrópolis, no Rio, em março de 2022. Com esses e outros temporais que caíram pelo país, os volumes de chuvas registrados em períodos de 24 horas bateram recorde atrás de recorde nos últimos 16 meses. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que isso está acontecendo e por que as chuvas ainda causam tanto problema aqui no Brasil. Antes, já sabe, né? Clica para se inscrever aqui no canal do G1 para entender tudo que tem por trás das notícias que você vê todo dia. E se gostar desse vídeo, deixa seu like e compartilha com os amigos. Bom, essas chuvas intensas que rolaram aqui no Brasil são o que os meteorologistas chamam de eventos extremos do clima. Além dos temporais, entram nessa definição as secas prolongadas, ondas de calor, frio extremo e outros fenômenos que acontecem de forma muito acentuada, numa intensidade considerada bem acima do normal. Você deve ter reparado que essa expressão, eventos extremos do clima, tem aparecido cada vez mais nas notícias nos últimos anos. E não é por acaso, gente. Em 2021, um relatório da ONU mostrou que as mudanças climáticas causadas pelo homem estão potencializando esses fenômenos. E o Brasil, inclusive, é um dos países mais vulneráveis à destruição causada por eles. Daqui a pouco você já vai entender por quê. Eu já expliquei aqui em outro vídeo como a queima de combustíveis fósseis, a gasolina e o diesel, por exemplo, está aumentando a temperatura do planeta, como esse aumento de temperatura está desregulando os ciclos naturais do clima e por que isso tem a ver com efeitos que vão desde as tempestades até o aumento de preços no supermercado. Depois dá uma olhada lá para você entender melhor esse tema. Agora, que o aquecimento global potencializa os eventos do clima, isso é inquestionável, segundo os cientistas. O que ainda não está muito claro e que os especialistas estão tentando entender é qual o tamanho do impacto das mudanças climáticas nesses fenômenos mais recentes. Quando a gente fala de chuvas, a relação é até simples de entender. Uma atmosfera mais quente pode reter mais umidade e aí com mais umidade no ar se formam mais nuvens carregadas por causa da evaporação. Isso causa chuvas mais pesadas. Só que um evento do clima, gente, nunca tem uma única causa. Geralmente é uma combinação de fatores e tudo depende das condições climáticas de cada lugar. Nas chuvas do litoral de São Paulo, por exemplo, teve, olha só, uma frente fria mais intensa que o normal passando por essa região, a formação de uma área de baixa pressão que acabou concentrando ali muitas nuvens num espaço relativamente pequeno, o aumento do vento vindo do mar que arrastou a umidade e o aumento do nível do mar, que acabou dificultando o escoamento da água durante as chuvas. Tudo isso junto criou essa catástrofe que causou inundações, deslizamentos e matou dezenas de pessoas. Para entender melhor o papel do aquecimento global nos eventos extremos do clima, eu conversei com o César Soares, que é meteorologista do Climatempo. César, por que o aquecimento global pode causar, ao mesmo tempo, chuvas tão intensas e secas severas? Quando nós tratamos de mudanças climáticas, já aparece o termo aquecimento global na cabeça das pessoas, porque esse é o termo mais divulgado. Então a gente passa a entender que o planeta de um todo, como um todo, passa a ter temperaturas acima da média e a gente passa a ter mais aquecimento, mas não é bem assim. A atmosfera ela funciona como uma balança, então se uma área está mais aquecida, ela vai mandar uma área de ar frio mais intensa para tentar resfriar essa área e com isso a gente passa a ter uma condição mais fria em alguns pontos do planeta e mais quente em outras. Da mesma forma que esse excesso de calor também faz com que a gente tenha condições de muita chuva em várias áreas e porventura em outras áreas a gente passa a ter menos chuva, também como uma forma de tentar equilibrar, mas aí de forma geral a gente passa a ter ainda um desequilíbrio. Quando a gente fala do Brasil, aqui a gente tem particularidades que favorecem o surgimento de eventos extremos do clima? Esse excesso de calor pelo planeta e também esse desbalanço de maneira geral nos movimentos da atmosfera
faz com que a gente tenha essa tragédia associada às condições climáticas também acontecendo aqui no Brasil. E o Brasil, infelizmente, também contribui com isso por conta da fumaça de queimadas. Quando a gente tem queimadas, a gente libera para a atmosfera o CO2, o gás carbônico, que é um gás também considerado do efeito estufa. Ele faz com que a gente tenha temperaturas mais altas sendo registradas em algumas regiões. E por conta disso, a gente também cria um desbalanço da natureza. Outra coisa que é inquestionável sobre esse assunto é que os efeitos da mudança climática não estão afetando todas as partes do mundo de forma igual, nem mesmo parecida. Existe um conceito chamado injustiça climática. Os impactos das mudanças climáticas atingem de forma mais intensa populações mais pobres e marginalizadas, seja por cor, por etnia, por gênero, por idade. São pessoas que, por uma questão econômica, têm menos recursos para se proteger. Segundo a ONU, as Américas Central e do Sul, isso inclui o Brasil, estão altamente expostas e vulneráveis às alterações do clima. Isso por causa, principalmente, dos índices altos de desigualdade e pobreza. No Brasil, existem hoje aproximadamente 40 mil áreas de risco para desastres naturais e cerca de 10 milhões de pessoas vivendo nesses lugares. Esse número é o equivalente às populações de Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Manaus somadas. É muita gente. São pessoas que moram nesses lugares, muitas vezes, porque não tem para onde ir, não tem como pagar uma casa num lugar mais seguro. É papel dos governos se articularem para criar políticas públicas, não só para proteger quem já vive nessas áreas no curto prazo, mas também para criar moradias adequadas e evitar que as pessoas arrisquem suas vidas morando onde não é seguro. Bom, espero que você tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você conhece. Isso ajuda muito a gente aqui. Fechou? Beijo, até a próxima.